Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E, gente, eu não poderia chegar aqui hoje no canal e não falar sobre os Jogos Olímpicos. Não podia mesmo. Inclusive sobre a ginástica olímpica. A Rebeca Andrade, sabe, nos representou com perfeição, consagrou a nossa ginástica olímpica, sabe, que foi dada o início de tudo pelas nossas queridas Daniela Hipólito, né, que por anos competiu, representou o Brasil assim belamente. A nossa queridíssima também, Daiane dos Santos, né, que assim consagrou o Brasil, que executou um salto que leva o nome dela, que é o salto duplo twister capado, né? Os deuses olímpicos colocaram o nome dela nesse salto. Ela executou esse salto ao som da música brasileirinha. Jamais vou esquecer, sabe? E agora a Rebeca vem, sabe, e nos traz a medalha de ouro, de prata e de bronze, sabe? Reverenciada pela maior ginástica de todos os tempos, que é Simone Biles. Então, gente, isso não tem preço, sabe? É só correr pro abraço. Parabéns, Rebeca, por trazer para nós essas medalhas, né? E consagrar por definitivamente, para ninguém mais ter dúvida, que o Brasil também é um grande competidor na ginástica olímpica. E para Bia Souza, gente, né? No judô feminino, né? Quando é que eu imaginei, eu que sou assim, apaixonada com os Jogos Olímpicos, nunca imaginei, sabe, que nós fôssemos ganhar uma medalha de ouro no feminino, no judô feminino. Parabéns, Bia Souza, sabe, por a sua conquista, pela sua vitória. E também vem aí, né, gente, o nosso vôlei de praia, que foi ouro, contra as canadenses. Parabéns, Ana e Duda. E o vôlei também, né, clássico, que levou medalha de prata. Então, gente, nós estamos muito bem representados. Aliás, nós brasileiros sempre fomos muito bem representados, né, nos Jogos Olímpicos. Isso eu não tenho dúvida. Para quem é aí dos anos 2000, né, não se lembra, mas nós tivemos também um grande corredor, um grande saltador, que é o João do Pulo, né, que representou o Brasil, que levou muitos jovens e leva a praticar o esporte, né? E é isso, gente, que acontece, isso aqui é bonito, igual a Daniela Hipólita, a Daiane e outras, né, que começaram, né, e incentivam outros jovens. Agora já tem a Rebeca, e a Rebeca vai influenciar e incentivar a próxima geração, né, que virá com certeza também trazendo mais e mais medalhas. E o Brasil evoluiu muito, né? E é só alegria e correr pro abraço. Parabéns para os nossos atletas, aqueles que trouxeram medalhas e para os que foram lá e competiram e mostraram para que veio, não é não? Então é isso. Eu só queria deixar esse recadinho aqui e dar para vocês, sabe, o caso criminal de hoje, que é o caso de Wade Wilson, um jovem, gente, sabe, que cometeu um duplo
assassinato no mesmo dia, questão de, de horas de diferença entre um e outro. E para a gente começar, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, tocasse no sininho, esse que fica aí ao lado do inscreva-se, deixasse o seu joinha, compartilha e comenta aí, tá bom? E assiste comigo esse vídeo até o final. Você não vai se arrepender. É uma história, assim, de, de arrepiar. Os jurados, esse crime, gente, do Wade Wilson, ele ocorreu em 2019, no dia 7 de outubro de 2019. Mas o julgamento dele ocorreu esse ano, depois de 5 anos. Houve o julgamento dele. E os jurados recomendaram a pena de morte para ele. Sabe, de tão absurdo que foi esses crimes que ele cometeu. Então, o Wade Wilson, um jovem de 25 anos de idade, na cidade de Fort Myers, na Flórida, nos Estados Unidos. Fort Myers fica a 20 minutos, mais ou menos, de Cape Coral, uma cidade próxima. E o Fort Myers tem muito bar, muito restaurante. E o pessoal de Cape Coral, alguns trabalham em Fort Myers. E o Wade Wilson, ele solteiro, sabe? E ele tinha algumas namoradas, mas também tinha uma ficha já longa na polícia por roubo, por fraude e outras coisas mais. O Wade Wilson, ele nunca trabalhou, nunca teve um trabalho, sabe? Ele vivia assim de pedir dinheiro, né, para o pai, as pessoas que estavam com ele. As mulheres que ele já namorou, elas sempre tinham um trabalho fixo, eram mais velhas do que ele, sabe? Porque ali ele conseguia o dinheiro que ele precisava, sabe? Então, ele, no dia 6 de fevereiro, de outubro, um dia antes dos assassinatos, dos crimes, ele estava namorando, tinha reatado um namoro com a Melissa. Tinha pouco tempo, um namoro de 6 meses. Eles estavam namorando há 6 meses. Mas durante esses 6 meses, eles terminaram porque ele foi preso. Ele ficou 2 meses preso. E depois que ele saiu da prisão, ele procurou por ela e eles reataram. Ela deu para ele uma segunda chance. Mas o relacionamento deles era um relacionamento tóxico, sabe? Com muita briga, sabe? Não era um relacionamento agradável. Mas no dia 6, eles resolveram ir num restaurante chamado Buddha Life, em Fort Myers. Eles viviam lá, moravam em Fort Myers. Então, eles foram no carro da namorada dele, da Melissa, um Dodge Hellcat. Ela trabalhava em um spa, né? Ela era dona desse spa, Mila Spa, em, em Fort Myers. Então, eles resolveram ir no fim de semana, no sábado que deu, pro bar. E lá eles se foram para esse Buddha Life. E chegando lá, o Wade, em determinado momento, pediu para ela a chave do carro.
e falou que ele tinha esquecido algo dentro do carro. Então, ele saiu, sabe? E ela esperou uns minutos, achou um pouco estranho e foi atrás. Quando ela chegou no estacionamento, o carro dela não estava, nem o Wade Wilson. Então, ela viu o Wade Wilson dirigindo o carro dela, sabe? E ele já estava a uma boa distância do Buda Bar, onde eles estavam. Então ela se desesperou. Ela falou assim: o que eu vou fazer? Será que ele vai voltar aqui para me buscar? O que aconteceu? E ligou para ele várias vezes. Ele não atendeu os telefonemas dela. Então ela ficou desesperada, sem saber o que fazer. Ligou para uma amiga dela e pediu que ela fosse buscá-la, sabe, no barco, que ela estava sem o carro, sem condições de voltar para casa. Então a amiga a buscou, levou ela para casa e chegando lá ela ficou muito mal, ela passou mal, desmaiou de tanto estresse que ela teve esse dia com o Wade Wilson. E ele nem sinal. Ele não se importou de dar uma satisfação para ela. E como eles já tinham um relacionamento, né, turbulento, ela não chamou a polícia, ela não fez nada, ela só estava esperando que ele entrasse em contato para que ela pedisse a chave do carro dela e o carro dela lá na porta da garagem dela. Então, o, o Wade Wilson saiu com o carro dela, sabe, para o fim de semana, né, porque era no sábado. Então, no domingo, ele à noite, ele foi novamente para o Buda Bar, sabe? O Buda Bar, gente, era um bar, assim, muito famoso, muito bem frequentado e próprio, feito para a pessoa ter um jantar, sabe? Porque o restaurante também ter um belo jantar, depois ir para a pista de dança, sabe, dançar com música ao vivo e um bar também, sabe? Então, é um lugar para pessoas se divertir, com comida boa, música, dança e bebidas, sabe? É relax para a pessoa relaxar. Então, muito frequentado pelos jovens. E o Wade Wilson era um frequentador do desse bar, sabe? Do Buda Bar Live. Então, ao mesmo tempo, no Buda Bar, trabalhavam lá duas amigas, a Stephanie Saylor e Christine Melton. A Christine Melton, 35 anos, e a Stephanie Saylor, 42 anos. Elas trabalhavam lá como garçonete já há algum tempo, alguns anos. As duas eram amigas assim inseparáveis desde a adolescência, quando elas se conheceram na escola. Elas estavam no ensino fundamental, com 14 anos, 13 para 14 anos as duas. E desde lá elas nunca mais se separaram. Eram assim, best friends, sabe, irmãs. Elas tinham a mesma profissão e sempre moraram juntas, sabe? Elas nasceram em Illinois, as duas, ficaram em Illinois até o segundo grau, tirar o segundo grau, daí elas foram para Ohio. Viveram em Ohio uns 20 anos na mesma profissão. E depois disso, a família toda, a família tanto da Stephanie Saylor quanto da Christine Melton mudaram para a Flórida, para Cape Coral. Então, elas começaram a alugar uma casa, cada uma na sua casa, mas assim próxima, né? As famílias também, as mães, cada uma na sua casa, e elas
começaram a trabalhar no Buda Live. Então, elas trabalhavam à noite, né? Dependendo de como que estivesse o movimento, né? Então, porque essa região é uma região praieira, né? É muita praia, então tem turismo, muito turismo. Tem época que é season, é temporada, então é muito trabalho, é muita gente. Então, elas combinaram de no fim de semana, naquele fim de semana, elas, depois do trabalho, ir para o bar, relaxar, tomar um drink, dançar, se divertir. E quando foi no domingo, que elas era um dia que elas iam trabalhar, elas foram de carona para o trabalho e iriam voltar de Uber, sabe? Porque elas iam com certeza beber, né, para se divertir, elas não iam ficar preocupadas com isso por causa da direção. Então, elas foram sem carro, as duas. Elas moravam próximas uma da outra, na mesma cidade e próximas. A, a Christine Melton, ela era assim, ela era descrita pelos familiares como uma pessoa doce, sabe, muito família, cuidava de todas as festas de fim de ano, de Natal, de Thanksgiving, de Halloween, que era a festa preferida dela. Sabe, ela era uma pessoa que todos gostavam de estar perto dela, por ela ser muito alegre e fazer a vida das pessoas mais leves com os seus casos engraçados, sabe? Então, elas foram trabalhar naquele dia muito animadas, elas estavam contando as horas para chegar o domingo. E quando depois do trabalho, elas se trocaram e foram para o bar. Nisso chegou um rapaz, um jovem, e se apresentou para elas. Esse jovem se apresentou com um nome de Júnior. Ele era nada mais, nada menos do que Wade Wilson, se apresentando para elas com um nome falso, sabe? Ele estava atraído, ele se interessou pela Christine Melton. E junto com ele estava um outro rapaz, o Jason. Então ele se apresentou também para elas. E os quatro se juntaram, sentaram na mesma mesa, foram se conhecer. Teve uma apresentação, uma conversa, se socializaram, sabe? E os dois muito educados, sabe? Gentis. E não tinha, assim, como afastá-los, né? Estavam ali como elas para se divertir. Então eles ficaram ali, conversaram, beberam, sabe? Até o bar fechar, sabe? E como a conversa estava muito boa, eles estavam muito animados, sabe? Elas adoraram, eles eram divertidos. Elas comentavam e brincavam a respeito das covinhas, porque todos os dois, quando eles sorriam, eles faziam uma covinha no rosto. Então, elas faziam brincadeiras com eles a respeito dessas covinhas. Então, lá fora, o bar fechou mais ou menos às 2 horas da manhã. Então, eles ficaram lá fora bebendo. Foi aí que o Jason os convidou. Convidou os três para ir até a casa dele, que ficava próxima ali do Buda Live Bar. Então, todos aceitaram, sabe, para a casa dele. E como todo mundo estava sem carro, só o Wade Wilson que estava com o carro, com o Hellcat, que era o carro da Melissa, ofereceu para levá-los. E quem foi dirigindo o Hellcat foi o Jason. Foram então para a casa do Jason.
por volta das 4 da manhã, eles devem ter chegado lá. E a mãe do Jason já estava de pé, sabe, quando eles chegaram. Então, eles conversaram com ela um pouco e foram os quatro direto para o quarto do Jason, que fica no fundo da casa da mãe dele, um quarto independente da casa. Então, eles foram para lá e rapidamente, sabe, a Christine Melton e o Wade Wilson entraram para o quarto do Jason e se começaram a namorar, a fazer sexo. E então eles ficaram, os dois lá sozinhos, né, dentro do quarto e, e usaram também cocaína, sabe, lá dentro do quarto e tal. E a Stephanie Sailors e o Jason ficaram lá fora, tomando um drink, conversando, porque eles não aconteceu a mesma química, a mesma conexão que aconteceu com a Christine Melton e o Wade Wilson. Então eles ficaram mais para uma conversa, né, como amigos. Então, depois de algum tempo, o casal, né, a Stephanie Melton e o Wade Wilson saíram, sabe, do quarto, se juntaram a eles começaram a conversar e tal, e algo aconteceu, assim como a Stephanie, em seu depoimento, disse que o Jason viu algo que o Wade Wilson fez e que ele não gostou, sabe? Então ele falou: olha, gente, eu tenho que trabalhar amanhã, então por favor vocês vão embora, sabe? Já está muito tarde. Pediu para eles irem embora. Então a Stephanie percebeu que o Jason não conhecia o Júnior, que para eles era Júnior, mas não era. Era o Wade Wilson, que ele tinha conhecido o Wade Wilson ali no bar. Então, quem? Eles foram embora, ficaram para resolver como que eles iam embora, porque a Christine os convidou para ir para casa dela. Convidou, o Jason não foi. Então, quem aceitou ir para casa dela foi a Christine, que já morava na mesma cidade. A Christine, a, a, a Stephanie e o Wade Wilson. Só que o carro do Wade Wilson não pegava, sabe? Tava com problema na ignição, aquela coisa toda, e o Jason querendo que eles fossem embora, porque ele tinha que ir dormir e que não queria que o carro ficasse na porta da casa dele. Então, o que que eles fizeram? Como as duas já tinham planejado isso, a Christine chamou o Uber. O Uber, enquanto o Uber chegava, o Wade Wilson colocou o carro num estacionamento, o carro da Melissa. E eles seguiram com o Uber para o apartamento da Christine, sabe, em Cape Coral, que fica a uns 20 minutos de Fort Myers, dependendo da rota que você pegar. Então, eles chegaram no apartamento da Christine, os três, sabe, o Wade Wilson, e a Stephanie e a Christine. Estava tudo bem, sabe, todos estavam felizes, todos estavam, assim, extasiados, porque a noite foi perfeita. Então, a Stephanie tinha que ir embora. Ela ficou alguns minutos, uns 15 minutos, porque ela tinha que trabalhar naquele dia e ela tinha ainda que levar o filho dela na escola às 9 horas. Então ela se despediu com um abraço da amiga, falando com ela que ligaria para ela mais tarde, sabe? E o Wade Wilson ficou. O Wade Wilson não foi embora junto com ela. Então mal sabia a Stephanie que quando ela despediu, deu aquele abraço na amiga dela, seria o último abraço.
E que quando ela saiu da casa da Christine e que ela deixou o Adrian Wilson lá, aquela pessoa, aquele cara bacana, sabe, muito educado, sabe, que ela confiou, sabe, nele plenamente, todos confiaram, e ia tirar a vida da amiga dela, sim, de uma forma brutal, violenta. Então, o Wade Wilson ficou com a Christine ali, esperou que ela adormecesse. E depois que ela adormeceu, ele a estrangulou com as suas próprias mãos. Sabe, ele tirou a vida dela ali na cama dela. Sabe, depois de ter, nem de conhecê-la, de ter uma noite agradável, sabe? De Christine nunca ter feito nada para ele, nunca ter visto ele antes, sem um motivo algum. Então, depois que ele se certificou de que ela estava sem vida, ele pegou o corpo dela e enrolou no carpete do quarto, como se ela fosse uma coisa descartável, sabe? Um lixo, ali com o maior desprezo. Então, ele deve ter ficado lá por algum tempo, porque ele tentou colocar o corpo dela no bagageiro do Nissan dela, no Nissan preto. Ela tinha um Nissan preto, sabe, que estava lá na garagem. Ele tentou, mas ele não conseguiu, porque o corpo dela já estava rígido, já tinha enrijecido. Então, ele deixou o corpo dela lá na sala entre o banheiro. E o que o Wade Wilson fez? Ele roubou o carro dela, que estava na garagem, e foi embora, deixando a Christine sem vida, sabe? Uma pessoa, uma mulher que saiu para se divertir no fim de semana. Esteve com a pessoa o tempo todo, conversou, olhou nos olhos dela, se fez de gente boa e tirou a vida dela, gente. Isso é inaceitável, sem motivo, sem conhecê-la, sem ela ter feito nem falado nada. Que tipo de gente é essa? Então, depois disso, ele pegou o carro e saiu. E nesse mesmo tempo, Daiane Ruiz, 43 anos, mãe de 2 filhos, mãe solteira, criou os filhos já estudados, formados, uma mãezona, uma mulher trabalhadeira, sabe, dessas que trabalham duro, que mantém casa, filho, sabe, com o dinheiro do seu suor. Essa era Daiane Ruiz, sabe, todos gostavam dela. Ela trabalhava por muitos anos, sabe, no bar, restaurante, que fica próximo da casa dela, 10 minutos caminhando, 3 minutos de carro. E nesse dia, pela manhã que ela trabalhava pela manhã, nesse dia, nesse mesmo dia, pela manhã, por volta das 11 horas, a Daiane resolveu ir trabalhar caminhando. Porque ela sempre, de vez em quando, ela chamava um Uber ou ia dar uma carona, sabe? Mas esse dia ela foi caminhando. Então, ela, no meio do caminho, com quem que ela encontrou? Com o Wade Wilson, que a viu e aproximou com o carro perto dela e perguntou a ela por um endereço qualquer.
E ele atraiu a Daiane para dentro do carro da Cristine, do Nissan preto que ele estava com ele, que era o carro da Cristine. E ele começou a bater nela, sabe? Olha só, ele tinha algum tempo, tinha alguns minutos que ele tinha visto. Ele a estrangulou dentro do carro e ele foi verificar naquele mesmo local se ela estava morta, se ela tinha perdido a vida dela. E ele percebeu que não, que ela estava respirando. Então, o que o Wade Wilson fez? O Wade Wilson saiu daquele local porque ele estava num local próximo à escola, sabe? Então, ele foi para um lugar ermo, mais afastado da cidade, um campo. E chegando lá, ele jogou o corpo dela para fora do carro, jogou ela, né, para fora do carro e a atropelou mais de 10 vezes, de 10 a 20 vezes. Ele disse que ela estava parecendo um espaguete quando ele a viu. E depois disso, gente, ele saiu normalmente de carro, sabe? Ele foi querendo procurar algo, dinheiro, para poder fugir. E ele foi ligar para quem? Para Melissa, a ex-namorada dele. Então, ela não estava atendendo as ligações. Ele já tinha tentado antes e ela não tinha atendido. Ela estava dormindo. Foi quando a Melissa acordou. E ela viu as ligações no telefone dela, de um telefone que ela não conhecia, um número que ela não sabia, e o número daquele estava desconhecido. Então, como eram muitas chamadas, ela resolveu retornar, sabe? Ligar para saber quem que era, né? Que tanto de ligação era aquela. E quem atendeu foi o Wade Wilson, aos berros, gritando, nervoso, sabe? Falando que precisava de falar com ela, que ele estava precisando da ajuda dela, sabe? E ela falou para ele, não, primeiro eu quero saber do meu carro, da chave do meu carro. Sabe onde que está meu carro? A chave do meu carro. Você tem que me entregar a chave do carro. Então, quando ela começou a falar assim, ele mudou, sabe, o tom com ela. Ele foi e falou, olha, eu preciso te ver, sabe? Eu vou te entregar a chave do carro e o carro está aqui comigo. Então, vem aqui para a gente se encontrar. Eu estou aqui a gente pode encontrar no estacionamento do spa, do Mila Spa. Então, ela concordou, sabe, de ir lá encontrar com ele, porque ela já estava decidida a pegar essa chave do carro e o carro e não mais ter nenhum tipo de relacionamento com ele. Ela foi decidida que seria a última vez, sabe, que ela ia ter qualquer tipo de relacionamento com ele. Então, quando ela chegou no estacionamento lá do, do Spa, do Mila Spa, ela não viu o carro dela, sabe? Ela só viu o, o Wade Wilson, que ele estava dentro do Nissan preto. Então, ela se aproximou e ele queria que ela entrasse dentro do carro de qualquer jeito. Ela falou, não, eu não vou entrar no carro, sabe? Eu quero só a chave do meu carro. E o carro, cadê o carro? Sabe? E aí eles começaram, né? Então ele queria, começou, puxou ela, sabe, violentamente para ela conseguir, para ela entrar no carro e ela se defendeu. Ela lembrou de um método, sabe, que você levanta as mãos, as duas mãos e coloca o corpo reto
ereto e levanta as mãos. Então não tinha como. Ele tentava puxar ela para dentro do carro e não conseguia, sabe? Porque o corpo dela estava ereto, sabe? E a mão levantada ajudava o, o corpo dela a ficar mais forte. Então, o que que ele fez? Ele saiu de dentro do carro e começou a agredi-la. Então, ele agrediu muito ela ali durante o dia, sabe? Mas muito. Então, teve pessoas que viram, sabe, que estavam ali e que chamaram a polícia. Muitas pessoas, umas 3 pessoas, chamaram a polícia porque a polícia fosse lá que tinha um homem agredindo a mulher. E ele foi assim agredindo ela até na porta do spa, sabe? Quando chegou na porta do spa, uma pessoa, uma moça que estava lá, ajudou ela, sabe? Tirou, sabe? Abriu a porta, ela entrou e ela fechou a porta, sabe? A Melissa falou que teve momento que ele empurrou, que ele jogou ela na parede e que ela olhou pedindo para ele para não fazer aquilo, não faz isso, não faz, e que ela sabia que ele não ia parar, porque ela olhou nos olhos dele e ela viu que os olhos dele estavam vazios, sabe? Não tinha ninguém lá dentro dele. Então, ela falou que ali ela ia morrer. Ela pensou, sabe, agora é o meu fim. Então, gente, depois disso, ele saiu porque ele não conseguiu mais pegá-la. Ele saiu e sumiu. A Melissa ficou muito mal, teve que ir para o hospital, sabe? Ela fez o boletim de ocorrência de tudo e a polícia já estava atrás. Ela falou do carro, do Nissan preto que ele estava usando. E então, nesse, nesse tempo, a polícia, um policial que trabalhava dentro de uma escola próximo aonde a Daiane trabalhava, chamou uma pessoa, estava passando na rua e encontrou uma bolsa. Então, essa bolsa ele pegou e entregou para esse policial da escola. Então, o policial perguntou se era de alguém da escola, a bolsa, se tinha alguém lá. Todo mundo, não. Então, o que que ele fez? Ele abriu a bolsa para olhar o que tinha, se tinha alguma possibilidade de ter um endereço, uma carteira de identidade. Então, tinha o endereço, o nome da Diana Royce. Então, o que que ele fez? Ele viu que aquele endereço era próximo ali. Ele foi lá para entregar a bolsa para Daiane. Quando ele chegou lá, quem atendeu a porta foi o filho dela. E ele falou: ó, a minha mãe, ela está no trabalho, ela não está aqui. Ele falou assim: mas essa bolsa você sabe se é dela? Ele falou assim: olha, eu não tenho muita certeza não, mas eu acho que é. Ela tem várias bolsas. Então ele resolveu ir no restaurante onde a Diana Ruiz trabalhava. Então, chegando lá, eles falaram que ela não tinha aparecido naquele dia para trabalhar. Então, ela foi dada como desaparecida. Sabe, a polícia começou o trabalho, sabe, de procura da Diana. Então, o Wade Wilson estava desesperado porque ele tinha que encontrar, sabe, alguém para arrumar dinheiro para ele, porque ele precisava de fugir. Ele precisava de um lugar para ele esconder. Ele estava pensando na Melissa, mas já tinha acontecido isso, né? Ele já era perigoso. Uma pessoa perigosa, o Wade Wilson, sabe? Uma pessoa narcisista, psicopata,
sabe, frio, sabe, vazio, como a Melissa falou. Então, ele resolveu voltar, sabe, lá no estacionamento, de onde ele em frente ao spa, porque a Melissa falou que queria falar com ele. Então ele voltou, chegou no estacionamento, já tinha um policial, tinha um carro da polícia lá, que tinha sido chamado por causa do ocorrido, né? Então quando viu ele lá, né, ele estava tranquilamente, para ele não tinha problema, sabe? Nem medo ele tem. Então o policial chegou para ele e falou: Olha, eu preciso de falar com você porque tem um boletim de ocorrência, uma denúncia de uma agressão, sabe, contra você. Sabe que você agrediu a namorada? Ele falou: Não, eu tô aqui no estacionamento, tô esperando por ela. Tô esperando minha namorada, ela já tá ali, o pai, ela já tá vindo, sabe? Ele falou: Não, eu tô aqui esperando meu parceiro, sabe? Meu parceiro já tá chegando, mas eu preciso que você saia do carro e me entregue a chave, sabe? Ele falou que ele não ia entregar as chaves. Ele falou assim: Olha, pode confiar em mim. Você não vai ser preso, você vai ser só detido. Mas eu preciso que você desça do carro e me entregue a chave. Ele estava sem camisa, sabe? E o Wade Wilson tinha tatuagens pelo corpo, sabe? Ele tinha no pescoço, como ele tinha um pescoço longo, tem um pescoço longo, ele fez várias tatuagens no pescoço dele, sabe? E no corpo. Então, ele simplesmente ligou o carro, sabe? E foi embora. Então, o policial entrou no carro e ia fazer uma perseguição, mas ele não podia porque ele estava sem o parceiro dele e também estava no horário de almoço. Estava num tráfico violento, não tinha nem como andar ali, sabe? Então, ele não foi atrás do Wade Wilson. Mas ele pegou a placa do carro, sabe? Que ele estava com ele, e descobriu que o carro era de Christine Melton, sabe? O endereço era de Cape Coral. O Wade Wilson foi em direção a um estabelecimento comercial em outra cidade, sabe? Olha para você ver, ele conheceu um amigo que trabalhou nesse estabelecimento e através desse amigo ele ficou conhecendo o dono desse estabelecimento. Então ele resolveu ir lá para pedir dinheiro para ele, o Joshua, para ele poder comprar uma passagem de avião ou de ônibus. Então, o Joshua falou para ele, falou: Olha, eu não tenho dinheiro não, sabe? Eu não tenho dinheiro para te arrumar, sinto muito. Ele, olha, virou para o Joshua e falou: Olha, Joshua, você não está entendendo, não. Sabe, essa manhã eu matei 2 pessoas, sabe? Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para me ir embora. Então, ele estava sem camisa, com uma calça que parecia muito menor do que o tamanho dele, descalço, sabe? E ele falou: que esse cara, eu não sei, nunca vi ele uma vez na vida, ligou para a polícia. Sabe? Falou: Olha, tem um rapaz aqui chamado Wade, eu não conheço ele, eu não sei o nome dele completo. Ele está atordoado, sabe? Ele disse que matou 2 pessoas hoje de manhã em Cape Coral, sabe? Está querendo que eu arrume dinheiro para ele fugir. Então, a polícia já voltou, né, para saber, a polícia local,
do Wade Wilson. Só que eles não conseguiram, sabe, prender, nem ver o Wade Wilson, porque ele começou a procurar lugar para ele se esconder. Ele não tinha conseguido dinheiro e agora ele tinha que ter um lugar para ele se esconder da polícia, porque ele sabia que a polícia já estava no encalço dele. Então, ele encontrou uma casa que, graças a Deus, estava vazia. Os moradores tinham saído em uma viagem naquela manhã de uma semana. Então, a casa estava sem ninguém, sem problema de alguém chegar do trabalho e deparar com ele lá dentro, sabe? Então, ele ficou nessa casa, sabe, a polícia à procura do Wade Wilson. E então, a polícia começou as ligações, né? A Stephanie, Stephanie Saylor, amiga da Christine Melton, ligou para ela, passou uma mensagem, né, mais tarde, para ela para saber como que estava, se ela estava bem. Só que ela não respondeu e ela também não preocupou. Ela deduziu que a Christine estava dormindo, né? Porque elas chegaram bem de manhã e ela devia estar dormindo. Então ela falou, ok. Então passou mais tarde do dia, ela ligou, ela também não atendeu. Então ela ficou já preocupada. Falou, olha, eu liguei já 2 vezes, eu mandei mensagem, ela não respondeu. Eu vou ligar para alguém, né? A Samantha, que é prima da Christine Melton, e é amiga, amicíssima, né? Mora próxima, para ela, quem sabe ela viu a Christine ou sabe de algo, porque a Christine está bem, ela só queria saber se a Christine estava bem. Então ela ligou para a Samantha falou para ela, olha, eu não vi a Christine, sabe? Inclusive, acabou de ligar um detetive para mim, falando que tinha encontrado o carro de Christine lá em Fort Myers. Então, eu estou indo para lá, sabe? Para ver o que está acontecendo. Para casa da Christine, né? Então, as duas foram, sabe? Para encontrar com o policial. E nisso, a polícia já tinha ligado para contatos, pessoas que tinham contato com o Wade Wilson, né? E ele, o Wade Wilson, estava com esperança de arrumar dinheiro com o pai adotivo dele, Steven Testacci. Porque o Wade Wilson, os pais dele, Steven Testacci, teve o Wade Wilson quando era criança. Ele tinha 14 anos quando ele ganhou o Wade Wilson. E a mãe do Wade Wilson tinha 13 anos. Então, os dois eram crianças, eles não tinham estrutura, sabe, para cuidar do Wade Wilson. Então, o bebê foi dado em adoção por uma família chamada Steven Wilson e Candy. Eles criaram, eles cuidaram, eles são os pais do Wade Wilson. E quando o Wade Wilson completou 18 anos de idade, ele entrou em contato com o pai biológico dele, o Steven Testacci. Então, os dois marcaram, a família biológica marcou de conhecer, né, o Wade Wilson, e eles fizeram esse encontro em Tallahassee. Ficaram lá, se conheceram por algum tempo. E essa foi a única vez que eles tiveram assim um contato físico, porque o resto dos anos foi através de telefone, sabe? O Wade Wilson sempre ligava para pedir dinheiro, então não tinha assim contato direto um com o outro, os pais biológicos com o Wade Wilson. Então ele resolveu ligar para o pai dele, sabe? Para o Steven Testacci.
E falou com o pai dele, olha pai, eu tô precisando da sua ajuda, sabe? Então, ele estava naquele momento numa reunião, não estava podendo atender, ele falou, olha, me liga daqui a pouco, porque agora eu não vou poder falar com você. E pronto. Passado algum tempo, o Wade ligou também, sabe, novamente, mas também ele não podia falar. Falou, olha, eu não posso falar agora. Ele falou, pai, eu tô com um problema, encontrei umas pessoas aí que eu tive problemas com ela e eu preciso muito falar com você. Me liga mais tarde. Aí ele ligou mais tarde. E os dois foram conversar. E ele contou para o pai dele tudo em detalhes. O que ele tinha feito com a Christine Melton e o que ele tinha feito com a Diane Ruiz. Sabe tudo. A briga, a agressão com a namorada dele. Sabe, a namorada dele, a Melissa, tinha também contato com o pai dele. Sabe, ela entrou em contato com o pai dele também através do telefone, sabe? Então, ele contou e contou em detalhes, sabe, tudo que ele tinha feito. E com orgulho, foi o que o pai dele disse, sabe, ele estava, o Wade Wilson estava eufórico com o que tinha acontecido, com o que ele tinha feito, como se aquilo fosse uma coisa extraordinária, sabe? De uma capacidade enorme que ele tinha. Ele não demonstrava nenhum remorso, sabe, de ter feito aquilo tudo, sabe? Ele falou com o pai, com o Steven Testa Seca, que ele passou o carro, sabe, na Daiane até ela ficar igual um espaguete, sabe? Assim, normalmente, como se ele estivesse falando de algo descartável, sabe? Não de uma pessoa, de uma vida. Então, o Wade Wilson, pediu para ele dinheiro, sabe? E ele, o pai biológico dele, o Steven Testa Seca, falou com ele que ele ia ver, sabe? Que ligava para ele mais tarde, sabe? Porque ele estava muito confuso, sabe? Ele estava confuso, ele não sabia se ele ajudava o filho dele ou se ele entregava ele para a polícia. Porque antes dele conversar com o William, com o Wade Wilson, um detetive havia ligado para ele, sabe? E falado para ele, perguntado sobre o filho dele, sobre o Wade Wilson. E ele falou que não sabia onde ele estava, não sabia nada dele, sabe? Então o detetive deixou o número dele. Falou: olha, se você souber de algo, a gente está precisando de falar com ele, sabe? Se você souber de algo e precisar de falar comigo, o meu número de telefone é esse. E deu um para ele. Então, o Steven estava sem saber o que ele ia fazer. Sabe, então veio aquele turbilhão de pensamento nele, o filho dele, né? Mas ele pensou nas filhas dele, ele pensou na mulher dele, porque ele casou, né? Ele casou quando ele ficou mais velho, ele tem duas filhas. E ele imaginou, falou, eu nunca quero que aconteça uma coisa dessa com as minhas filhas, com a minha esposa. E o que mais pesou para ele, para a decisão dele, foi a falta de remorso. E ele saber que o Wade Wilson ia fazer novamente se ele ficasse solto, sabe? Porque eu fico olhando, gente, como que é difícil para os pais, sabe, que têm os filhos, sabe, como réus, como autores de crimes. Você vê o Steven Testa Seca, você vê que ele é uma pessoa do bem, sabe? Que ele sofreu muito, sabe? Para
tomar a decisão que ele tomou. Sabe, a voz dele estava embargada, sabe, no dia que ele teve que testemunhar contra o filho dele. Você já imaginou, gente, o que é, sabe, você sentar numa sala de júri, em frente a um juiz, um promotor, advogados, jurados, testemunhas, para você testemunhar contra o seu próprio filho? Não, não, não. Não é fácil. Porque nós, quando temos os nossos filhos, nossos netos, nós imaginamos levando-os em formatura, em casamento, em festas, viagens, tendo momentos agradáveis, felizes, deles tendo e sendo pessoas generosas, boas, honestas. A gente não quer e nem imagina nossos filhos fazendo algo de errado, né? Então ele tomou a decisão, sabe, de ligar para o detetive. Ele ligou para o detetive e falou para ele, falou, olha, o meu filho me ligou e contou para ele tudo o que o Wade Wilson tinha contado para ele. Então a polícia falou, nós precisamos do endereço dele. O endereço, ele não tinha o endereço. E o Wade Wilson estava relutante em dar esse endereço. Sabe, ele não queria de forma alguma, porque ele era a muralha dele, né? Então, a polícia combinou com ele, falou, olha, você vai prometer para ele o dinheiro, vai prometer para ele o Uber, para ele buscá-lo, e você vai pedir para ele o endereço onde ele está. E assim, o pai dele fez, o Steven, ligou para ele, falou para ele que ia ajudá-lo, sabe, que ia mandar um Uber com dinheiro e que ele precisava do endereço, sabe? Então, ele passou o endereço para ele. E quem é que foi levar para ele, que foi lá na casa? A polícia, né? Só, gente, que quando ele viu que era a polícia, ele abriu a porta, ele se rendeu, se entregou, não resistiu em momento algum, sabe? Ele foi preso, sabe? E o Wade Wilson, ele, ele mudou depois que ele foi preso, ele mudou a fisionomia dele, o rosto dele, ele encheu o rosto dele de tatuagem, sabe? Esse crime, ele ocorreu em 2019, como eu já falei, e demorou 5 anos. Teve o julgamento dele agora em junho de 2024. E quando ele apareceu, sabe, para o julgamento, ele estava com o rosto todo tatuado. Um racista, sabe? O Wade Wilson é um racista, ele é uma pessoa que gosta de aparecer, sabe? Ele é um narcisista, sabe? Se ele pudesse, ele colocaria uma melancia no pescoço dele. Mas como ele não pode colocar uma melancia, ele tatuou, sabe? E as tatuagens dele são todas racistas, na maioria delas, sabe? Ele fez 2 suásticas da símbolo nazista do Adolf Hitler. Ele fez uma no rosto, na maçã, na frente, uma pequena, e fez uma outra no couro cabeludo, atrás na cabeça dele. E ele faz questão de andar com o cabelo sempre raspado para que seja visto, sabe, as tatuagens dele. Ele fez a tatuagem do número 14, sabe? O número 14 ele significa um mantra da supremacia branca que diz:
nós, nós devemos assegurar a existência do nosso povo e a vida das crianças brancas. Ele tatuou o número 88, que também é um número que representa a letra H. E os dois oitos, 88, são os dois Hs da saudação a Hitler, nazista, da saudação nazista a Hitler, né? Heil Hitler. Então, os dois Hs. E ele, outro símbolo, sabe, racista, o 1488, ele também tatuou esse número, que esse número ele é usado pelos membros, dos participantes da supremacia branca. E fora outras tatuagens que ele fez, sabe, no rosto dele, que era para todo mundo ver, sabe? Porque quando você olha para a pessoa, a primeira coisa que você vê é o rosto dela, né? E ele faz questão de estar sempre com o cabelo bem cortado, bem penteado, penteado na pomada, sabe? Para não atrapalhar, para deixar bem à vista as tatuagens dele, sabe? Ele é uma pessoa extremamente perigosa, sabe? Que já teve problemas lá na prisão com escondendo droga, tentou fugir, sabe? Nesse tempo que ele está preso. Então, no júri dele, sabe? Ele também, sabe? Usou, assim, ele chegava parecendo que ele estava indo para uma festa, para um casamento, uma boda de ouro, sabe? Todo o cabelo todo muito bem penteado, sabe? Com ternos, com gravatas combinando, sempre gravatas coloridas, com ternos coloridos, paletós coloridos, sabe? Só para chamar a atenção. A defesa dele pediu que ele pudesse remover essas tatuagens, sabe? Essas tatuagens fossem removidas. E o juiz concedeu, sabe? E eles não fizeram nada, sabe? Ele continuou com as tatuagens, sabe? Não usou uma maquiagem para disfarçar e nem removeu. Mas então, gente, quando ele foi preso, a polícia localizou o carro da Cristine. E no carro da Cristine estava o telefone, o celular da Diana Ruiz, que era de onde ele estava fazendo as ligações, sabe? Então, quando a Stephanie e a Samantha foram com os policiais para casa da Christine Melton, para casa não, para um apartamento, que ela morava num apartamento duplex em Cape Coral. Então, quando eles pediram, a família teve que autorizar, porque elas relataram que ninguém estava conseguindo falar com ela e ninguém tinha visto ela. Então, eles entraram, foi autorizada a entrada deles na casa. E foi aí que eles encontraram o corpo da Cristina enrolado no tapete, sabe? E eles voltaram para contar para os familiares que a Cristina e Melton não mais estavam aqui nesse mundo. E então, quando foi em junho de 2024, esse ano, teve o julgamento do Wade Wilson. Mas
nesse narcisismo dele, nessa, nesse pensamento de se mostrar, porque ele já não estava mais preocupado e nem com medo do que fosse acontecer. Quando foi em abril de 2024, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma lei que permite os jurados a recomendar a pena de morte se até 8 de 12 jurados votar a favor da pena de morte. Então, quando aconteceu o julgamento, porque foram separados o julgamento da Christine Melton, os jurados, 8 dos 12 jurados, recomendaram a pena de morte para Wade Wilson. E no julgamento da Diana Royce, 9 dos 12 jurados recomendaram a pena de morte para Wade Wilson. Então, os advogados dele começaram a dizer que ele era um viciado, sabe, em drogas, e que ele tinha problemas mentais, saúde, sabe, de saúde mental, e que eles precisavam de ser ouvidos. Sabe que o Wade Wilson era uma pessoa insana. Então, quando foi em julho, o juiz do caso, Thompson, fez uma audiência para ouvir os advogados do Wade Wilson. E eles pediram que fossem ouvidos 2 profissionais da saúde. Um psicólogo, psiquiatra e um neurologista. E que esse neurologista fosse que esse neurologista fizesse um pedido, né, de um exame de ressonância magnética para o Wade Wilson, tá? Porque eles estão alegando que ele é uma pessoa viciada e, além de ser viciada, ele é uma pessoa com saúde mental precária, sabe? Então, o juiz aceitou e marcou para o dia 27 desse mês de agosto de 2024 para ouvir os profissionais da saúde, o neurologista e o psicólogo, sabe? E ele vai decidir nessa audiência se o Wade Wilson vai ser sentenciado. A pena dele será sentenciado à pena de morte ou a prisão perpétua de regime fechado, sem direito à liberdade condicional em tempo algum. Sabe? Eu acho, sabe, que eles têm uma grande chance de manter, né, a recomendação dos jurados. Então, gente, eu prometo para vocês que eu farei um novo vídeo, sabe, a respeito do Wade Wilson, para contar para vocês o que o juiz decidiu. Dia 27 ou 28 de agosto, eu vou postar para vocês aqui no canal.
sabe? E é isso, gente. Esse foi o caso de Wade Wilson, né? Eu agradeço muito por você ter ficado comigo aqui até o final, sabe? E até o próximo vídeo, tá? Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau.